Queridos amigos, é com alegria que nós retornamos a Cascavel para viver esses momentos que o espaço espírita nos proporciona, especialmente quando se trata de assuntos de relevância para o nosso cotidiano. Gostaria de trazer, portanto, um abraço bem açaí, bem tupiniquim, bem paraense ao nosso Paraná, aqui representado. A nossa proposta é de poder trazer esse assunto, que é um assunto vasto, que nós desenvolvemos esse seminário em 7 horas. Nós vamos encurtá-lo no tempo possível e vamos fazê-lo fazendo uma exposição, acompanhado de algumas lâminas que nos ajudem a pensar o assunto. Fazemos um intervalo e talvez trazemos mais um pouco de conteúdo e abrimos no final para as perguntas e respostas. A abordagem é uma abordagem que nós vamos apresentar num link entre a visão espírita, em profunda coincidência com a abordagem psicológica. Logo, estaremos fazendo aqui aquilo que Allan Kardec propunha ao seu tempo, de proporcionar essa junção do conhecimento espírita com o conhecimento científico. Conta-se que um mestre de Kung Fu, vindo de Pequim, e alcançando o seu país de origem, o Tibete, trazia uma missão peculiar para desenvolver naquele país. E, dizia ele, que tinha a missão de proporcionar ao mundo uma nova forma de se comportar, e ele deveria desempenhá-la a partir da sua cidade natal. Ele, em função de ser o mestre e de se apresentar vestido exoticamente com roupas de couro da cabeça até os pés, foi, de alguma forma, acoitado por 7 homens num desfiladeiro, que ele resolveu de uma forma ímpar, eliminando 7 com golpes certeiros, deixando que apenas um sobrevivesse para contar a história. Aquele que sobreviveu dizia que aquele homem era tão hábil, tão ágil, que era impossível descrever os seus movimentos. A partir daí, a fama do mestre de Kung Fu no Tibete se alastrou. Conta-se que aqueles que se quedavam nos espaços para a construção psicológica e espiritual, os monges, abandonavam as lamazerias para seguir agora o novo mestre. E entre eles começava a surgir um problema, porque aqueles que eram discípulos entre si tentavam ensejar os golpes com lesões e às vezes combinando com mortes. Também lançavam mão da mesma indumentária do seu mestre, e aí estando, lá estavam os discípulos causando um grande frisson no Tibete. De tal ordem era esse movimento de destruição, que a notícia caiu nos ouvidos do grande lama e o lama tibetano. A autoridade maior
sentiu-se obrigado a chamar o mestre de Kung Fu para uma entrevista. Ele não pesava sobre ele nenhuma acusação, já que o único dano efetivamente letal que ele proporcionara foi no momento em que ele foi agredido. Depois daquele fato, ele não lesara mais ninguém. Mas, como dissera-se que ele era a reencarnação do deus Shiva, o deus da destruição, e como isto era uma fala que vinha contrariando os códigos estabelecidos ali no Tibete, era de praxe a chamada para uma entrevista pessoal. Conta-se que quando ele chegou diante do lama de 10 anos, ele aprumava-se com seu corpo extremamente musculoso, no seu jeito absolutamente sereno e numa atitude que demonstrava ufonia. Face à presença máxima do representante legal do Tibete, ele apenas curvou-se elegantemente, dizendo do prazer que ele estava dominado face àquele encontro inusitado. O lama olhou e perguntou acerca da sua missão. Ele disse que, de fato, ele tinha uma missão e que ele aprendera em Pequim, que ele deveria desempenhá-la a partir do seu país de nascença, que ele trazia o compromisso de destruir o mal da fealdade, e aqueles que o seguiam deveriam junto com eles banir da terra tudo que fosse feio, uma fealdade que estava encravada no mundo. O lama, diante daquela afirmativa, disse-lhe: mas como você vai acabar com este mal? Ele disse: eu não posso de modo algum lhe dizer, eu preciso demonstrar. É que as palhetas de um helicóptero não são tão hábeis e rápidas quanto são os meus golpes. Ele levantou-se e, diante daqueles que o observavam ao lado do lama, ele estabeleceu um movimento que mais parecia como se fossem borboletas nas proximidades do corpo do lama. Em seguida, quando o lama olhou para ele, disse: então, o mestre de Kung Fu disse: eu já demonstrei, majestade. Não observastes? É que os meus gestos são muito hábeis. E olha, que eu fiz uma demonstração em câmara lenta. Porque se eu demonstrasse de uma forma real, para que Vossa Majestade pudesse perceber efetivamente o que eu represento, apenas um golpe das minhas mãos seria capaz de partir a cabeça da Vossa Majestade ao meio. O meu calcanhar, na subida, destruiria o braço, e na descida, talvez destruísse a coxa, o tornozelo. E ele foi descrevendo o que era apenas alguns segundos da sua movimentação patética. O lama, olhando-lhe serenamente, disse: e aí, o que você pretende? Pretendo, olhando para o corpo, agora apresentando-se mais musculoso, como quem contemplava uma bela obra de arte, disse: pretendo destruir os inimigos externos e os inimigos internos. Ah, majestade, precisamos exorcizá-los todos, como quem pega moscas. O lama disse: aqui no Tibete nós não caçamos moscas. Ele olhou para o lama e disse: então é por isso, porque lá na China todos aprendemos a capturar as moscas, e lá as doenças não se disseminam. E quero dizer, majestade, que é por isso que a minha missão deve começar por aqui, porque tenho observado o quanto os inferiores são sepultados pelos superiores, o quanto a corrupção avança, fazendo com que o capitalismo impiedoso domine sofregamente os miseráveis. Tenho observado
o quanto aqueles que têm saúde notável são conduzidos por aqueles escravos com corpos cansados sobre os ombros, conduzindo a pessoa daqui para ali. O meu compromisso, majestade, é destruir a fealdade da corrupção. O lama olhou-lhe e disse: mas eu conheço alguém que pode mais do que você. Ele disse: como? Eu nunca encontrei ninguém igual a mim. O lama deu uma olhadela e aqueles que eram os seus assessores ficaram apavorados, desviaram imediatamente o olhar. Os soldados olharam para cima, com receio que o lama pudesse chamar para uma confrontação. E ele então chamou o mestre de cerimônia e disse: chamem o mestre da dança. E ali fora servido um café, enquanto o mestre da dança devia aparecer no grande cenário daquela entrevista inabitual. Conta-se que eles estavam bebericando café quando surgiu o mestre da dança. Era um homem septuagenário, com as suas pernas arqueadas, seus movimentos leves. Foi se aproximando, enquanto que o mestre Canfu, jovial, trazendo no próprio corpo a marca da sua juventude, olhou-lhe firmemente e disse: não, ele não me enganará, porque o meu mestre era que nem ele, e eu passei 15 anos para poder superá-lo, mas eu sei como confrontá-lo. Estabelecerei com toda a minha habilidade movimentos, impedindo que ele me alcance, e quando ele estiver cansado por conta da sua idade, aí então eu partirei para a vitória. Dado o momento de iniciação, conta-se que o mestre da dança começou com movimentos absolutamente inéditos. As mãos alcançaram-lhe os olhos nas proximidades, como se tocasse suavemente, qual se uma pluma delicada caísse por sobre o solo. Aquele leve contato fez com que o mestre Canfu, o mestre do movimento, pudesse subitamente perceber que a sua visualização desfizera-se. Agora, numa percepção inaudita, dava-se conta de que se irradiava uma luminosidade diferente naqueles que estavam no cenário daquele grande palácio. Observava as cores do ambiente, dava-se conta da luminosidade das roupas que ali aqueles trajavam. Observava que as luminárias apresentavam um colorido ainda não visto. Quando no outro movimento, o mestre da dança alcançou agora os seus ouvidos, e ele deu-se conta que havia sons que até então ele não tinha registrado. Clarins surgiam à distância. Ele era capaz de ver vozes que estavam nos compartimentos posteriores. Percebia o ruído que ia para além do palácio. E quando ele está naquele estado estupefato, atônito, vem o novo movimento do mestre da dança e toca-lhe delicadamente as narinas. E ele dá-se conta de um odor que vinha de cevada à distante, que estava no celeiro. Percebe o aroma delicado que surgia ali do chá e vai dando-se conta de um sem número de percepções olfativas que ele não registrara até então, quando o mestre da dança alcança-lhe o corpo, os membros superiores, os membros inferiores, ainda com movimentos extraordinariamente suaves, leves. E conta-se que o mestre do movimento, o mestre Canfu, começou a movimentar o seu corpo de uma forma tão veloz. E ali os dois dançaram uma música da vida, que demorou 3 dias e 3 noites. Quando o mestre da dança tombou ao lado do lama, em seguida, o mestre do movimento agachou-se como que ajoelhado diante dos dois, dando-se conta que naquele momento
estava diante de si o final de um grande embate. Ele olhou para o lama, e o lama de 10 anos apontou para o mestre da dança. Ele tomou-lhe nos braços, o mestre Kung Fu, abraçou como se quisesse retirar dele as energias últimas de sabedoria, e olhou para a majestade que dissera, repetindo uma fala logo no início do encontro: se tu perderes para aquele a quem eu vou chamar, tu não precisarás sair do Tibete. Era agora um novo movimento. Ele olhou para o mestre Kung Fu e disse: o mestre da dança encontrou seu substituto. Assim somos nós no que tange a energia agressiva. Podemos ser o mestre do movimento, ou podemos ser o mestre da dança. Eu não sei qual é a opção desse grupo. Qual tem sido a tua opção? Ser o mestre que entabula uma energia agressiva e que se manifesta de uma forma curiosa e destrutiva, ou se nós somos capazes de fazermos uma opção mais sábia, de utilizarmos a energia agressiva dentro de uma perspectiva que engendre o encanto, a beleza, a cultura, a dança, a vida. A energia agressiva é algo que está impresso em todos os seres. Todos vivemos portando essa energia agressiva. Na visão espiritista, nós somos herdeiros de um passado multimilenário, no qual vamos arquivando um patrimônio extraordinário. Patrimônio esse que vem se elaborando na conta de um princípio espiritual que somos, através dos diversos reinos da natureza. E observamos que nós desaguamos numa condição de homem, de ser humano, trazendo, portanto, esse potencial divino, expresso como grandes conquistas amealhadas ao longo da história do tempo do nosso próprio ser, agora trazendo a possibilidade de ajustá-la a uma nova perspectiva de desenvolvimento. Assim, para entendermos bem um pouco do que é a nossa agressividade, basta que olhemos os animais, e é perceptível que quando uma leoa, por exemplo, está na África e lança-se sobre a sua presa um alce na manada, e que ela consegue alcançá-lo, depois de vencê-lo e trazer a alimentação para os seus filhotes, e também depois de consumir a parte que lhe é necessária à manutenção do seu próprio corpo físico, ali está a manada de alces junto da leoa, e junto dos seus filhotes, e junto do leão, sem que nada aconteça. Curiosamente, os alces não têm medo, naquele momento, da leoa, por conta de que ela está satisfeita, a sua energia agressiva está posta para dotá-la do seu processo de conservação. Essa energia agressiva, portanto, ela está dentro de uma perspectiva do reino que nos antecede, do reino animal, objetivando o processo da autoconservação, seja através da alimentação, seja através do mecanismo de autodefesa. Um animal jamais elimina outro animal pelo simples prazer de matar, de destruir. Nem tampouco ele lesa um outro animal com requintes de crueldade. Não há crueldade no reino animal. Não há crueldades no reino vegetal. Mas o ser humano, curiosamente, ele apresenta um movimento quando se trata de portar a energia agressiva que é paradoxal. De 600 anos antes de Jesus até o ano de 1957,
nós poderíamos estabelecer dentro de uma tabulação, objetivando analisar esse movimento agressivo, destrutivo do ser humano, contando com 967 guerras, de 600 anos antes de Jesus até o ano de 1957, nós colocamos 967 guerras e 1629 conflitos internos. Essa era a estatística que o grande sociólogo russo Pitirim Sorokin conseguiria levantar para fazer um estudo dos processos que levam o homem ao movimento das guerras. Diria ele que no ser humano tem um jeito no ser humano agressivo que leva às guerras. Essas guerras precisariam de um novo enfoque para que pudessem ser eliminadas, segundo Pitirim Sorokin. E ele fazia um inventário da história da humanidade, dos instrumentos que se utilizou para combater a guerra, mostrando que até aquela data, meados do século passado, nós éramos absolutamente incompetentes para eliminarmos a guerra. E aqui há bem pouco, nós experimentamos esse mesmo drama vivendo as guerras, que se multiplicam aqui e acolá, mostrando que ainda não conseguimos efetivamente estabelecer o recurso que possa nos ajudar a lidar com o nosso instinto agressivo, ou com a nossa agressividade destrutiva, manifesta através das guerras. Freud, o grande médico vienense, responderia a uma carta formulada por Einstein, que levantava mais ou menos na década de 20, no final da década de 20, quando Einstein demonstrava sua preocupação com aquilo que era a primeira e que desaguaria na Segunda Guerra Mundial. E Einstein era parte daquele movimento das pessoas que tentavam criar a Sociedade das Nações, que mais tarde seria a ONU dos nossos dias. E ele indaga de Freud acerca do porquê do ser humano. Ele tinha esse instinto agressivo, e ele, como sendo homem que estudava a ciência do comportamento, como é que ele poderia trazer, que contribuições ele poderia trazer para se entender a gênese da agressividade humana e assim, de alguma forma, poder se fazer o movimento de erradicação das guerras. Freud analisa a questão de uma forma palpitante, mostrando que no ser humano nós temos duas pulsões, uma pulsão de vida, Eros, e uma pulsão de morte, Thanatos. Diz Freud que desde as hordas primitivas, quando os homens se agrupam em bandos, ali está posto o movimento agressivo, manifesto naquele que tem mais força, que para superar o outro, mata, e para que sirva de exemplo para os outros, mata deixando exemplo para os outros, ou então submete o outro ao seu capricho, para que o outro lhe sirva, lhe auxiliando, dominado pela sua força, correndo risco de um movimento de traição. E aí Freud vai analisando a nascente desse movimento agressivo e traz uma contribuição psicológica extraordinária para que possamos entender isso que acontece em todos nós. A agressividade. A doutrina espírita enfoca a questão em O Livro dos Espíritos, tratando da lei de conservação e tratando da lei de destruição, mostrando que essas leis estão em a natureza. Aprofunda a questão quando mostra que essa energia, ela pode ser mal direcionada e ela pode colocar o homem em risco, a desserviço. A energia agressiva em si mesma, ela não é ruim, ela está em a natureza. O que é ruim é como eu manipulo essa energia, como eu deixo essa energia se manifestar. Por exemplo, olhando vocês, eu imagino aqui quantos de vocês são bastante agressivos. Necessariamente não é ruim, mas quantos dos senhores são agressivos destrutivamente? Isso não é legal, isso não é bom, isso não é saudável, isso não é útil. Quantos dos senhores aqui são passivos e pensam que são pacíficos, porque não sabem lidar com a energia agressiva? A energia agressiva, notadamente no movimento espírita,
Ela é olhada com desdém, como se não pudesse fazer parte da natureza humana, mas está. Há exemplo da sexualidade, que a gente olha pelo canto do olho como se sexualidade fosse uma coisa pecaminosa, suja, demoníaca, dentro de uma visão de herança que trouxemos da teologia, quando o movimento ocidental olhou a sexualidade de revés, porque não conseguia entender a sexualidade em profundidade. Há exemplo do que acontece com a sexualidade, que nós temos um trato de preconceito, mas não conseguimos erradicá-la porque ela está dentro de nós e tem uma função divina a fazer parte da constituição do ser humano e dos outros reinos. A agressividade também, ela faz parte do ser, mas nós olhamos a agressividade de soslaio. Parece que temos uma relação com a agressividade de incompatibilidade. Quando a gente vislumbra o horizonte e percebe as guerras, as atrocidades, mais nos inquieta a agressividade. E fazemos um movimento, portanto, que é o movimento de não à agressividade. Mas não conseguimos separar o que é a agressividade, energia agressiva, e o que é energia agressiva destrutiva. A exemplo da sexualidade, o que é a sexualidade com a energia criativa e o que é sexualidade usada perversamente, disfuncionalmente. Então, gostaria de formular uma pergunta para vocês. Quem sabe lidar com a sua energia agressiva, levante o braço. Não sei se é o frio que congelou vocês, talvez. Talvez caiba uma outra pergunta agora. Quem tem mágoa aqui, levante o braço. O povo do Paraná é tão evangelizado, é tão bonito. Olha, nem 20% levantaram o braço. Mágoa é uma coisa dos outros. Duvido, né? 20 ou quase 20% levantaram, dizendo, assumindo que tem mágoa. E quase 80% pensa que não tem. Mágoa, energia agressiva mal trabalhada. Mal trabalhada. Quando eu me dou conta que tenho, eu já estou no processo da superação, caminhando nessa direção, nesse sentido. Energia agressiva é, portanto, algo que está intrinsecamente relacionado a gente. Ela, quando vem, passa por instâncias que nós precisamos examinar. Só para que a gente possa se dar conta um pouco disso, nós poderíamos avaliar a energia agressiva olhando um pouco o nosso cotidiano. Eu queria a segunda lâmpada. A segunda. Não é essa? Não é essa? Tire da tela. Não, é a segunda lâmpada. Senão a minha energia agressiva vai surgir aqui. Positivamente. Ó, é essa mesmo. Não é essa? Quanto tempo você repete uma coisa quando alguém lhe pergunta ao telefone que não ouviu? Quantas vezes você repete com um ar de tranquilidade, de suavidade, a pessoa não, né? Olhem lá, eu vou falar um pouco daquilo que acontece lá para o norte, que é o povo que fica embaixo da linha do sol, a linha do Equador passa assim, rachando a cabeça das pessoas, elas são muito agressivas, dizem que é por isso. Eu vou falar um pouco lá. Se houver algum paraense reencarnado aqui no sul, talvez saiba um pouco disso, mas de qualquer forma, vamos ver. Irritação. A energia agressiva, ela pode se manifestar como irritação. Irritação
é aquele mau humor. Já viram gente de mau humor? Mau humor, que está desde a frase pré-menstrual ou menstrual, que ele olha e diz: bem, você vai menstruar. Ela diz: vou, e daí? A agressividade é uma irritação. Ele já tira por menos. Eles já até brincam, porque essa alteração hormonal, algumas mulheres são sensíveis e apresentam essa irritação. Tem homens que, a despeito de não terem menstruação, fazem permanentemente uma irritação. Aliás, numa linguagem psiquiátrica, nós chamamos isso de distimia. Um sujeito distímico, numa linguagem bem nossa, assim, popular, é um sujeito mala ou chato de galocha. Não é só chato de galocha. É aquela pessoa mal-humorada. Se está frio, está frio. Se está calor, viu calor. Se chove, choveu. Se parou de chover, já parou de chover. Quer dizer, é uma pessoa que não tem dia bom. Porque pra gente, assim, que é meio normal, não normal, mas meio normal, segunda-feira que é ruim, é o dia do mau humor, segunda-feira. A sexta de estar feliz, acabou a semana, não é isso? Mas o distímico não há dia bom. Ele é permanentemente mal-humorado. Não tem luz no fundo do túnel. Se você diz que é uma luz no fundo do túnel, você quer ver que é uma locomotiva no sentido contrário. Não tem jeito, é um mal-humorado. Se você quer evoluir nessa encarnação, aceite alguém como parceiro, parceira, ou um filho, que seja um distímico dentro de casa. É um nome bonito, né? Distímico. Mas é o chato. Você evolui através da energia agressiva dele, destrutiva. Se você souber lidar bem, ele vai lhe alavancar para o céu. Ou então você vai junto com ele para o inferno. Os umbrais e adjacências mais internas. Mau humor. Essa coisa chamada mal. Tem gente que já tem cara de mau humor. A gente olha e elas já estão assim. A cara dela já é uma cara de mau humor. Você olha e já dá uma náusea. Mau humor. São pessoas que não sorriem nunca. Pessoas mal-humoradas. Ou são pessoas que raramente sorriem. Quando sorri, o que foi? Ganhaste uma loteria, alguma coisa? Porque a pessoa está sorrindo. Porque não se vê a pessoa sorrir. São as pessoas mal-humoradas. Não há dia melhor. Há dia mais pior. Muito pior ou menos pior. Mas sempre são ruins. E a irritação, muito comum nas relações conjugais ou conjugais, quando a irritação é bilateral. Mau humor. Tem gente que tem hora para ter mau humor. Alguns têm o mau humor semanalmente, às segundas-feiras, por exemplo. Tem aqueles que têm o horário de mau humor. A minha família, por exemplo, eu posso falar um pouco de mim. Nós acordamos introspectivos, não é de mau humor, é introspectivo. Mau humor. Quando você entra, está todo mundo de mal. É interessante isso. Em casa, nós éramos capazes de tomar um café como se tivesse instalado a lei do silêncio. Ninguém podia falar nada. Ninguém diz assim: me passe aí, não. Assim. Não se fala. Então, coitado da uma cunhada minha, que casou com um irmão meu sem saber que ele tinha irritação ao acordar. Energia agressiva mal trabalhada. E ela não sabia o que tinha feito no dia anterior, porque ele amanhecia sempre com uma cara desse tamanho. E ela tentava e procurava conversar, porque as mulheres gostam de conversar. É verdade. Se tem um problema, elas querem logo resolver, né? Homem não, homem é comprar dentro. Homem é calado, homem é mais pragmático. Homem quer sim, não. A mulher, vem cá, meu bem, vamos conversar. Não é assim? Se você quer perturbar um homem, diga: meu bem, hoje à noite nós vamos conversar. Olha, é um dia de cão, ele vai passar irritado o resto do dia, porque vai ter que conversar. Faça esse teste com aqueles que não estão aqui.
Diga assim: hoje nós precisamos, faça a segunda dedinha assim, nós precisamos ter uma conversa à noite, e deixe o dia inteiro na atenção, porque homem não gosta de conversar. É só sim, não, tudo. E a mulher pergunta, responde, conclui, e ele diz: então, ele só faz assim. Não. Mas você não fala nada. Ele diz: mas você já falou tudo. Mas é conversa, porque ela tem mais facilidade para conversar. A minha cunhada tentava puxar do meu irmão, saber o que é que tinha acontecido. Quanto mais ela puxava, ele que acorda de mau humor, não quer falar com ninguém, o introspectivo, mais ele se irritava com ela, mais a cara aumentava. Até que ela percebeu, depois de alguns meses, que todos os dias ele acordava com aquela cara, mas quando ia dando assim 10, 11 horas, a cara ia desinchando. E quando chegava meio-dia, ele estava ótimo. Ele era de lua ou de crepúsculo. E aí, meio-dia, conversando com ele, disse: meu bem, é porque eu acordo de mau humor. Ele foi dizer isso para ela depois de alguns meses de impasse. Eu acho que ela já estava até pensando em anular o casamento, porque pensando que ele tinha alguma coisa fora do lugar. Mau humor. Lidar com mau humor é um desafio. A irritabilidade é a manifestação da energia agressiva que se mostra de uma forma bastante presente na sociedade, mas que não é tão veemente quanto a cólera. A cólera é a energia agressiva que se mostra de uma forma mais incisiva, habitualmente pela oralidade, pela fala. A cólera é que faz com que você bata as coisas, que você grite, que você dê uma trancada no outro, no automóvel. A cólera é uma manifestação da energia agressiva que Christian Samuel Hahnemann diria em um Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que tomar muito cuidado falando sobre a cólera, essa energia agressiva que toma esse formato destrutivo. E ele dizia que temos que tomar tanto quanto possível consciência da cólera quando ela se mostra e quando ela é engolida. As duas formatações nos levam a manifestações psicoemocional e orgânicas, patológicas, se são utilizadas de uma forma contínua. A cólera, ela é tão ruim quanto você expressá-la de uma forma destrutiva e consequente, quanto você, para não expressá-la, você engolir a raiva. Nós costumamos dizer: engolir sapo. Quem engole sapo, naturalmente, daqui a um tempo, terá um ranário do estômago, manifesto através dos ruídos do estômago nas gastrites, nos processos ulcerosos, nas manifestações polipoides, nos processos mais dramáticos, às vezes, que culminam em patologias mais destrutivas. Quem engole muitas vezes entala aqui, não, a gente diz: puxa, está entalado aqui, ó, eu estou por aqui, a gente costuma dizer, né? Estou entalado por aqui. Tem gente que vai ao médico, comumente ao gastroenterologista, dizendo: eu estou com um bolo aqui. Muito frequentemente, com as exceções dos quadros de alterações orgânicas nessa região, especialmente as patologias relacionadas ao esôfago, ou então a hipertrofia da tireoide, processos tiroidianos, a maioria, entretanto, a esmagadora maioria, o percentual esmagador maior, é daquelas pessoas que engolem cólera, engole a raiva, e quando engole, o sapo não desce e fica aqui. E a gente diz: eu estou engasgado, estou por aqui com o outro. Está aqui. É comum, quando a pessoa faz isso, eu costumo dizer: o que a senhora tem engolido habitualmente? Diz: não, eu tenho comido arroz. Não é arroz. Eu estou falando de comida. O que a senhora tem engolido na vida? Diz: doutor, se eu soubesse o esposo que eu tenho. A maioria dos entalos são os esposos que ficam aqui. Ao invés de falar, ela engole, porque ele é muito autoritário, porque ele é general, porque ele é isso, porque ele é aquilo, ou porque tem uma postura muito ditatorial. Cólera engolida.
cólera concentrada, na linguagem de Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou cólera expandida, é a cólera manifesta. São manifestações que se apresentam no cotidiano de agressividade profundamente nocivas, que trazem consequências dramáticas para o bolso, quando nós quebramos um rádio, quebramos uma televisão, partimos uma porta, dando uma pancada na porta, né? Gritando desnecessariamente, tanto quanto também quando engolimos, que aparentemente não causa mal-estar nenhum, mas depois a conta da despesa vai para o hospital, pela patologia que nós geramos no nosso próprio corpo. São processos destrutivos utilizados, manifestos nas cólera. Mas se a cólera ela é um ingrediente fantástico, o que não dizer da fúria? O próximo. Ou do ódio. A fúria é a raiva. A gente costuma dizer assim, não, eu fiquei cego. E ficou cego mesmo. E só fica cego quem não aprendeu a ver, ou quem não aprendeu a ver em profundidade. O nosso mal de descendo essa escada, que é da energia destrutiva, já vimos que a energia agressiva é uma energia da vida. Usá-la destrutivamente é uma coisa e usá-la construtivamente é outra. Na escada da destrutividade, descendo essa escada, nós temos que nos remeter à história da nossa vida. Nós não sabemos lidar com a energia agressiva porque não aprendemos a lidar com a energia agressiva. O que faz, por exemplo, um filho, se o filho, você diz, fecha a televisão, meu filho, desliga a televisão, e ele sai relingando, ou batendo um pouco assim o pé no chão, o que é que você faz? Qual é a sua atitude? Seu moleque mal criado, obsessor meu reencarnado, vem cá! A gente quer que ele está vendo Chiquititas, Big Brother, desliga a televisão, amanhã tem aula. E ele diz, pois não, papai, mamãe, desliga a televisão. E sai assim, ainda com a mão assim, em nome de Jesus Cristo. A gente olha e diz, meu filho é um santo. Deve ser Emmanuel, acho que Chico já desencarnou, deve ser Emmanuel, ele já estava preparado há mais tempo, sabia que Chico ia desencarnar, reencarnou. A gente adora ver esse comportamento. E a gente sabe, porque quando ele vira, qual se fosse o espírito superior, mas ele está roxo de raiva. Não diz uma palavra. A gente olha para ele, a gente aqui acha que está fazendo a melhor por ele, porque se ele engolir a raiva não tem problema, ele pode engolir. Mas se ele manifestar a sua inconformação, a gente logo parte para castrá-lo. Ninguém aprende a lidar com a energia agressiva se não trafegou por ela. Enquanto eu sou reprimido na minha energia, na manifestação da minha agressividade, eu não aprendo a lidar com ela. Quando a criança ou o adolescente se levanta e sai resmungando, o pai se sente, de alguma forma, afetado na sua autoridade. Toma aquilo como se fosse uma malcriação dele. Costumamos dizer isso, né? Malcriação. Você é um mal educado. Quem educa somos nós. E a gente diz que a gente é um mau educador quando diz, você é um mau educado. Venha cá, o que é que você está resmungando? Você não tem aula amanhã? Ele tem aula amanhã. Mas ele preferiu o Big Brother. Ele tem aula amanhã, mas ele preferia acabar de ver ali o desenho, o filmeto. Ele preferia ver o último lance daquela novela. Então ele sai aborrecido. Ou no final da partida de futebol, o Paysandu quase chegando lá, vencendo o Cruzeiro. Ele, Paysandu roxo, você manda ele para a cama porque o jogo está terminando meia-noite. Olha, gente, precisa ser Francisco de Assis para desligar a televisão e sair serenamente. Não é verdade? Mas estamos mais Francisco, não de Chico, do que Francisco. A gente se irrita. É natural. Quando a criança é criança
e que eu castro desse jeito, o que acontece com ela? O que é que ela faz com a agressividade dela? Ela aprende a reprimir a agressividade. Isso é profundamente ruim para ela. Aquilo que passa-se como sendo uma criança bem educada, às vezes é uma criança profundamente reprimida. Isso pode gerar mais mal ou menos mal, dependendo do... E alguém o empurrou, e ele tirava todas as vezes por menos, a tal ponto que na festa, um daqueles que gozavam ele, que de alguma forma usavam ele para mexer com ele, mostrando que ele era um bobão e não reagia a nada, chegou alcoolizado, semi-alcoolizado, a agredi-lo na face, num movimento, num gesto. Mas ele era uma pessoa que não tinha aprendido a lidar com a agressividade, que tinha aprendido apenas a engolir, que ele não revidou, o que foi muito bom, mas engoliu e saiu da festa, como era a atitude habitual dele. Na festa posterior, que na época de dezembro e 1º de janeiro, ele foi para um clube aonde aquele colega não ia, presumivelmente, a fim de não encontrar o colega, porque ele não queria confusão. Mas houve uma confusão no outro clube com o colega dele, que voltou para aquele outro que era também tradicional, aonde aquele colega que o incitava, que o instigava, estava presente. Vocês não imaginam o que aconteceu. Chegando lá, ele ouviu falar que o colega estava batendo no irmão dele, com a turma. Naquela época era turma, não era gangue. Ele saiu do salão, foi proteger o irmão. E quando chegou lá, o pai estava tentando desapartar, quando aquele dito cujo deu no pai dele. Quando deu no pai e mãe são os seres sagrados da vida de uma pessoa. Ele disse: eu fiquei cego, expressão, cego de raiva, fúria e raiva. Ele deu tanto no cidadão, amigos, ele deu tanto. O cidadão era professor de karatê. Que esse cidadão foi para a UTI. Ele disse, só me lembro que eu levantei ele assim e dei. O presidente do clube, num dado momento, quando eu voltei a mim, daquela raiva, aquele ódio porque ele bateu no meu pai, e fui ver onde estava meu pai, o presidente do clube, quando eu vi estava humilhando meu pai, eu ia dar no presidente do clube, que era uma pessoa pequena, já com uma certa idade, eu ia matar aquele homem. 20 pessoas me seguraram. Ele não estava incorporado nos outros, não, ele estava incorporado nele mesmo. Pensa que incorporação. A pessoa em que ele deu ficou completamente deformada. Ele disse, eu vi anos depois essa pessoa e ela ainda estava com as cicatrizes que ficaram como marcas da agressividade. Ele teve que mudar de cidade. Tal foi as consequências da fúria. Para entendermos a fúria, temos que entender a história do ser. Um dos motivos que nos levam a entrar na raiva e ficarmos cegos é não termos aprendido a lidar com a nossa agressividade. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai estimular o revide, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que abrir um espaço de continência para a raiva dos nossos filhos. Deixe que eles experimentam a agressividade, para que eles possam usar a agressividade positivamente e não serem traídos pela cólera, ou pela fúria, ou pela raiva, que são sinônimos, gerando às vezes processos difíceis de serem resolvidos. Quem não aprende a lidar com essa energia agressiva, não aprende a usar a energia agressiva para o bem. E ficará sempre refém dessa energia agressiva, utilizando-a para o mal, ou numa atitude de autodefesa covarde,
sem reagir, mas implodindo por dentro. Então, era melhor que o nosso filho saísse resmungando e nós o acolhêssemos. Ele está expressando o desagrado dele, porque ele queria ver o jogo até o final, queria a novela até o final. Deixa, aí ele vai, ainda bate um pouco a porta fechou, não foi do jeito natural. O que é que a gente faz? Ele bateu a porta assim, mais ou menos assim, a gente vai atrás dele, galopantemente, abre a porta e diz: o que foi? Como quem vai enfrentar o inimigo, qual se fosse o exterminador do futuro número 1, a gente vai igual se fosse o Stallone e vai para cima do filho. Olha, o que é que o filho, qual é a do filho? Não tem coisa mais difícil para um filho do que enfrentar seus pais. E se seus pais não abrem espaço para acolher os seus filhos, fica muito difícil eles poderem então expressar o seu desencanto, as suas desilusões, os seus problemas, os seus nós. Quando você vai qual um búfalo atrás do seu filho e chega lá no quarto, humilha o filho, ou então agride o filho dizendo que ele não deveria ter agredido você, fazendo a mesma coisa que ele, demonstra que ele não está tendo espaço para usar a energia agressiva, que vai ter que engolir porque ele é filho, porque ele é menor, e você é alguém que não sabe lidar com a sua energia agressiva, porque você age como um touro correndo atrás de um cordeiro que não pode reagir com você. Eu digo pode reagir porque ele é pequeno. Depois que ele crescer, já vi inúmeras vezes os filhos, agora já com taludos, enfrentaram os pais. E o pai dizia: você me respeite. O filho dizia: o senhor me respeite. Eu lhe dou um bofete, eu vou ter que me segurar e não me dou conta se vou conseguir também não lhe dar um. E aí fica aquela coisa do desrespeito de parte a parte. O desrespeito começou quando era criança e que foi veladamente mantido aquele conflito, e que quando chega na idade adulta, dois homens se encontram e às vezes sem álcool, sem nenhum aditivo, não souberam trabalhar a agressividade. Era melhor deixar ele bater um pouco a porta. No outro dia, assim: meu filho, eu notei que ontem, quando eu pedi para você desligar a televisão, você saiu resmungando, e parece que eu ouvi a porta bater. Será que foi você? Foi o vento? Porque nós temos que ensiná-lo a lidar com a energia agressiva, descontentamento. Se não, fui eu mesmo, adolescente normalmente fala assim, nessas horas fala assim, e poder dizer para ele: pois é, meu filho, tem tantas coisas na vida, às vezes eu estou depressa, querendo chegar, o sinal fica vermelho, eu não posso passar, porque se eu quiser passar, eu vou chocar no outro, vou chocar com uma outra pessoa, é que eu não chego onde no meu objetivo. Nós temos que lidar com as nossas frustrações, e aí vai trabalhando. Eu notei que você ficou descontente porque você saiu resmungando, os seus pés não pousaram no chão delicadamente, foram mais fortes. Eu notei isso. Fiquei até preocupado se ia fazer barulho com o vizinho do apartamento de baixo. Mas você, eu acho que extrapolou quando você bateu a porta. Não dá para bater segurado aquela porta? Você tá, ele vai aprender. Eu não digo assim: se você repetir isso, olha lá, a gente quer ensinar ele a ser pacífico, mas a nossa postura é agressiva. Só o ato de fazer assim na cara, olha, veja como é que vocês se sentem quando eu faço assim para vocês, ó. Isso já é um ato autoritário agressivo. Mas quando você acolhe que ele queria ficar vendo o jogo, a televisão, o jornal, sei lá o quê, e que ele ficou desencantado, e que a vida é assim mesmo, e a gente tem que trabalhar na nossa agressividade, e que podia bater o pé mais ou menos assim, podia resmungar, mas quebrar a porta não dá para quebrar a porta. Ele vai aprendendo a lidar com a agressividade. Duvido que ele entre numa gangue para queimar índio em praça pública ou na via principal, qual aconteceu no Rio de Janeiro com o índio Galdino, que se transformou numa tocha, queimado por jovens da classe média, que foram mal educados, não aprenderam a lidar com a energia agressiva. Muitos de nós temos dificuldade de lidar com a nossa agressividade aqui, porque não nos deram permissão de expressar o nosso descontentamento. Veja, gente, pelo amor de Deus, está sendo gravado. Não vão dizer aí que não, é assim mesmo, o Roberto mandou, dá logo uma luva para cada um para sair botando aquele. Não, não é isso. Que tem que quebrar mesmo para não quebrar os outros, a gente quebra as paredes. Não, não é isso. Eu estou dizendo
que nós temos que dar permissão para a pessoa demonstrar e expressar o seu descontentamento e até a sua agressividade, dando condições para que aquele ser possa aprender a saber o que é que ele quer fazer com a agressividade dele. Porque se ele não aprender a lidar com a agressividade dele, um dia, quando alguém extrapolar o limite, ele fica cego, e aí ele fica inconsequente e pode cometer um crime. Ou então ele não comete um crime de matar ninguém, mas ele morre de infarto no miocárdio, e a gente coloca a culpa na gordura, como se a gordura sozinha fosse capaz de fazer o estrago que faz. Quantos fazem os processos de infarto, mas tem uma história de ódio guardada aqui, energia agressiva engolida durante 40 anos. Gente, não é mole. Querem ver um exemplo? Vou fazer um teste com vocês. Respire fundo, feche os olhos, sem incorporar. Não, porque espírita mandou fechar o olho e já começa a sentir um negócio assim, né? Sem incorporar, feche os olhos. É um teste rapidinho. Teste rapidinho e gostoso. Fique tranquilo. Respire fundo. Agora, sem abrir os olhos, imaginem que alguém está trazendo uma taça com morangos silvestres, creme de leite do jeito que você quer, e os morangos estão partidos ao meio, cheirando deliciosamente, aproximando do nariz de você. Ok, abra os olhos. É uma grande mentira. O que aconteceu com você? Pode engolir, gente. Depois vocês satisfaçam esse desejo. Temos que aprender a lidar com as nossas frustrações. Pensou no morango, 2 segundos, as glândulas salivares encheram a sua boca diante de uma mentira. Vocês sabiam que era uma mentira, porque eu já disse para vocês: fechem os olhos. Eu disse para vocês que eu ia, né? Imaginem, eu não disse assim, olha, está acontecendo. Imaginem, mesmo imaginando, o nosso corpo respondeu com glândula salivar, enchendo a nossa boca de saliva. Se um moranguinho desse imaginário, chué, nesse frio, é capaz de, pela fantasia, mexer com o nosso corpo, imagine uma raiva, que você trinca o dente e diz: o que é que você acha que acontece com o teu corpo? Há um mecanismo mental, neuro-hormonal, que mobiliza toda a tua estrutura e que leva a tu fixares a tua raiva num ponto. Essa foi a brincadeira boa. Agora vai a brincadeira do mal. Vou fazer uma outra brincadeira para vocês. Fecha os olhos novamente. Respire fundo, tranquilo. Se permita viver essa experiência. Fique descontraído, tá? Agora lembre de uma situação que você teve de mágoa ou de raiva. Não precisa ser aquela pior não, uma mais ou menos. Lembre. Se coloque nessa experiência como se você estivesse revivendo. Veja o que você sente. Qual é a emoção que você sente? Pode ser mágoa, pode ser ressentimento, raiva, decepção, não sei. Veja o que é que você sente. Localiza no teu corpo agora isso. Veja em que parte do corpo isso se manifesta. Uma sensação desagradável. Uma parte do corpo, de frio, de calor, de peso, não sei, de aperto. Veja qual é a parte do corpo. Ok, respire fundo. Isso, respire fundo. Abre os olhos. Onde foi que se manifestou essa mágoa, esse aborrecimento, essa raiva? No teu corpo. Quero ouvir alguém. Qual a parte do corpo?
aqui, peito, estômago, alguma outra parte? Coração. Aqui, nas fontes, nas têmporas. Onde mais? No intestino. Que sentiu no intestino? No pescoço. Alguma parte mais? Diferente? Não entendi, não ouvi. Na parte da reprodução, Não ouvi. na área ginecológica. A área que você sentiu é a área aonde perispiritualmente tu fixas essa encrenca. Aí tem uma encrenca. Numa linguagem médica, do ponto de vista transpessoal, diríamos que aí tem energia condensada. Numa linguagem espírita, nessa área, a dinâmica perispiritual, sistema nervoso, corpo, ela está comprometida essa interação. Ou seja, aí tem uma matriz de encrenca que você vai ter que resolver. Agora imagine você assumindo essa raiva, essa mágoa, todos os dias, ou uma vez por semana. Assim como o morango despertou a glândula salivar, uma raiva faz você ficar vermelho em milésimos de segundo, ou pálido, com os lábios pálidos, que só está aqui, e está pálido, parece que vai morrer. Imagine aquela pessoa experimentando aquilo como motorista dos filhos, ou de um ônibus, 3, 4 vezes ao dia. O que vai acontecer com o corpo? Com a área genital, digestiva, cardiológica, respiratória, muscular. Aí está a materialização no corpo daquilo que será futuramente, em insistindo nesse comportamento de doença. Então vejam, engolir alguma coisa não significa que está tudo bem. Não, eu engoli, quando eu engulo, eu estou colocando em ação uma série de energias que eu estou mobilizando nos campos sutis do ser, com reflexos para o corpo físico e com predisposições mórbidas, na linguagem de André Luiz, predisposições para as doenças. Então não é bom engolir, não. Cólera concentrada de Hahnemann, mas não é bom vomitar também no outro. Cólera expandida na linguagem de Hahnemann. Faz sentido isso para vocês? Então, nós precisaríamos fazer um novo movimento para poder permitir que cada ser tivesse o direito de expressar a sua energia agressiva. Por exemplo, se você dá uma trombada e racha a unha, o que é que você faz? É interessante como nós somos espíritas. Em sendo espíritas, às vezes a gente não sabe lidar com essas coisas do cotidiano. Deu uma trombada. Se diz, oh meu Deus, não diz o nome de Deus em vão, os mais dogmáticos, né? Se você diz, diabo, não chama isso para cá, porque os possessores se aproximam, a gente tem que calar, cala, mas só Deus sabe o que vem na mente. A gente ofende a bisavó do pedreiro que deixou aquela pedra ali na mente, mas como não falou, que comportamento maravilhoso, ele quebrou a unha, não disse nada. Sabe lá a bisavó que já desencarnou do pobre coitado, que está sendo alcançado pelaquela energia profundamente. Então eu vi uma companheira que quebrou o tornozelo
e berrava. E a outra companheira, também espírita, ambas espíritas, ficava olhando para ela, porque ela é uma companheira de liderança no nosso estado, lá com o tornozelo quebrado, e berrava, sendo atendida já. Passado um tempo, ela conversando com essa amiga que quebrou o tornozelo, disse: puxa, mas eu notei que você, quando quebrou o tornozelo, naquele dia, no hospital, você berrava. E a companheira disse: e aí, o que tem? Mas você não é espírita? Aí a companheira disse: sou. Mas eu quero lhe dizer que eu quebrei o meu joelho e eu não dizia um ai. Segurei firme para ser forte, resignada e obediente à vontade de Deus. Quebrei, suportando. E doía? A outra perguntou, ela disse: doía, mas eu segurava. Aí a outra disse: ah, mas Deus me deu boca para gritar. Aquela que quebrou o joelho engoliu a raiva. Quando você grita, você libera. Como quando você ri, você mobiliza uma série de substâncias no âmbito das enzimas, no âmbito dos hormônios, com uma repercussão profundamente saudável para diminuir a dor, por exemplo, para liberar o corpo, para que a energia flua de uma forma mais saudável. Mas esse movimento repressivo nos faz entender que quem grita não tem resignação no coração, está se revoltando, que quebrou tem que sofrer. Gente, isso é muito ruim, essa forma de encarar a vida, porque a gente vai segurando, e ao segurar, a gente vai travando por dentro. A proposta nossa é de poder estar lidando com essa energia agressiva de uma forma diferenciada. E nós que somos educadores, pais, filhos, evangelizadores, precisamos dar continência, espaço para cada um possa expressar a sua agressividade, ajudando aquele a trabalhar a sua agressividade positivamente. Isso faz sentido ou não faz sentido? Isto é sim, isto é não. Faz sentido ou não? Tem gente que ainda está congelada. Eu vim do norte, não estou. Mas se a fúria é ruim, uma das formas de utilizar a energia destrutiva é o ódio. Nós espíritas somos campeões para termos ódio disfarçados. Assim como eu perguntei da mágoa, é o ódio. A gente tem ódio, a gente odeia fraternalmente. Isso é o que o irmão odeia, de querer morder o outro, mas não pode fazer, porque a ética não deixa. Às vezes a gente não tem consciência, mas às vezes a gente tem consciência, que é pior, faz um movimento meio assim, estereotipado de virtude, de pureza, que não tem nada a ver com a realidade da sua alma. Não estou dizendo que se alguém nos magoa, a gente tem que viver aquela mágoa intensamente, e agarrar outra pessoa e dizer: eu estou magoado com você, e gritar no ouvido dela até os tímpanos furarem. Não é isso. Eu estou dizendo para a gente fazer melhor contato conosco, para não ter que descer a essa condição de ódio, porque ela é muito ruim. E ao identificá-la, se nós chegarmos nela, podemos imediatamente trabalhá-la, porque o ódio é mais destrutivo do que as outras manifestações destrutivas da agressividade. Nós identificamos em nós, espíritas, o ódio na nossa fala. Quando a gente lembra de uma situação e o rosto ainda fica aquecido, quando a gente vai contar o que aconteceu conosco e ainda sua assim nas mãos, puxa, criança, toda vez que eu falo nisso a minha boca seca, as minhas mãos suam, noutros a pessoa fica vermelha, noutras a respiração modifica-se, há um descompasso, o coração acelera um pouco o seu ritmo. É que nós não resolvemos isso aí. E às vezes é um ódio disfarçado, aquele ódio que faz na nossa oração dizer: meu Deus. É uma amiga, eu conto essa história quando falo do perdão, católica, do movimento folclórico, um movimento muito sério, muito bonito. E ela foi traída por uma amiga na escola, e ela chegou comigo
contando, e ela como uma pessoa muito coerente, por viver o cristianismo, e diante daquela agressão, eu disse: aí, o que é que você fez? Eu disse: doutor, eu tenho uma semana minha amiga no coração de Jesus. Como é que você fazia assim? Toda noite assim: Jesus, eu coloco ela no teu coração, Jesus. Era um esforço, coitado, de colocar, sabe como e de que jeito, aquela pessoa no coração de Jesus. A gente faz uma prece: fulano, meu Deus, Jesus, que tu tenhas em bom lugar aí no mundo espiritual, porque o que ele fez, ele deve estar por certo, lá onde André Luiz esteve, um pouquinho mais baixo, que é o nosso desejo de vingança. Ou então, se a pessoa ainda está no corpo, mal acontece com ela, o que a gente diz? Olha, a justiça divina. Já dá aquele sorriso de vitória assim, mas não falha. Isso é ódio ligado. Porque o ódio é muito interessante. Enquanto que a fúria você vai e quer matar todo mundo e fica cego, o ódio, ele deixa você encegueirado por dentro, frio, calculista, esperando o momento de dar o troco, de puxar o tapete. Isso é péssimo. Nem sempre dar o troco, puxar o tapete significa agarrar o outro e matar o outro. Às vezes significa esperar o momento que o outro tome. Quando o outro tome, Deus estabeleceu a lei de evolução. Nem precisou a próxima encarnação. Nessa ele já está pagando. A gente tem um desejo de vingança. Como é que a gente pronuncia a palavra justiça? Mas como Deus é justo. A palavra misericórdia, a gente nessa hora não vem à nossa cabeça, só justo. Mas não é justo, não. É implacável que a gente é quando pronuncia o Deus justo. Porque se Deus é justo, ele é amoroso. Mas nessa hora a gente não quer saber de amor, não. A gente quer saber de vingança espírita, entre aspas. Porque não existe vingança espírita naturalmente. Mas existe vingança de espírita. Isso existe. É verdade. Se foi alguém que não nos correspondeu afetivamente, seja no nível do namoro, do noivado ou do casamento, e que dá errado lá, a gente quase que faz uma prece de agradecimento a Deus. Quase. Só não faz porque fica muito escrachado que a gente está se vingando. Mas eu estou vendo você, mas me conte mais, me conte mais. Para contar como terminou o outro lá, como o outro se acabou, a outra se acabou. Foi. Olha, a gente se delicia. É ódio. É um ódio sorridente, mas é. Cuidado. Esse ódio faz muito mal, sobretudo a quem tem. Não esqueçam do morango. Se o morango foi capaz de fazer você salivar e o estômago já começou a ficar inquieto esperando o creme de leite com morango, vocês imaginem que inversamente a mesma energia que você mobiliza, o ódio, que é o amor às avessas, é um amor aguentado, é um amor que enlouqueceu, como diz Emmanuel, o que ele é capaz de fazer se cultivado demoradamente. Tem mais coisa para baixo nessa escada? Tem. Querem ver? Isso não faz parte daqui. Crueldade. Às vezes não basta se vingar. Eu tenho que me vingar com requintes de crueldade. Atributo apenas do homem que se perdeu no mau uso da sua energia agressiva. Está presente nos campos de concentração, nas torturas, na nossa polícia, naqueles que vivem na marginalidade. São processos de vingança que trazem matizes profundamente sombrios, que se manifestam, vinganças essas, que trazem as características de crueldade física, às vezes emocional, às vezes psicológica. São crueldades. Volta para o primeiro. Então, o tempo voa. Nós vamos seguir aqui, primeiro slide agora. Tudo bem até agora?
Olha, se você se identificar com alguma coisa, a culpa não é minha. Pelo amor, quero sair vivo daqui. Esse é o seminário que sempre coloca a gente em risco. Por isso tem uma saída por aqui, assim. Esse negócio aqui já é a saída honrosa. Por favor. Então a energia agressiva, ela se manifesta, por favor, de várias formas. Ela perpassa o eu, o espírito, faz parte do ser espiritual e pode se projetar numa forma negativa para aquilo que nós vamos chamar de ego. Ego significa eu humano. O nosso ego é o eu que compõe aquilo que somos enquanto personalidade, construído, notadamente, de 0 a 3 anos, consolidada pelos 6, 7 na visão psicológica e na visão reencarnacionista do espiritismo. Esse eu, Alberto, é uma manifestação do ser que eu sou, me manifestando com o ego, Alberto, nessa encarnação, que perco este ego quando desencarno e continuo caminhando, compondo novos egos em novas reencarnações. Entre o Alberto, formado nessa encarnação, cujo ego foi estruturado nos 3, 6, 7 primeiros anos, e a essência daquilo que eu sou está uma distância que vai do eu sagrado, o eu sagrado, ou o eu essencial, ou a essência do espírito, e a manifestação mental egóica. Ficou confuso? Vou mais longe. Nós temos uma dimensão que é da personalidade e temos uma dimensão que é divina. O humano e o divino. O humano é o Alberto. O divino é a essência do meu espírito. O ego, ele é estruturado para dar conta dessa vida. É o centro que comanda a minha vida humana nesta vida. O eu sagrado é o centro que comanda a vida da essência do espírito. As leis divinas, na fala dos espíritos, estão na consciência. A consciência é aqui o eu sagrado. Mas, habitualmente, nós esquecemos. O ego esquece. Aqui está em vermelho esse ego. Deveria estar, é como se fosse. Está desconectado do eu sagrado. Ele esqueceu o eu e age desconectadamente do Deus que eu sou. Aqui é a minha dimensão Deus com D minúsculo. Aqui é a minha dimensão humana, de homem, de ser humano e reencarnado. Se eu tenho uma energia agressiva, eu posso trabalhar em 3 níveis didaticamente postos aqui. Pode projetar o todo. Eu posso manifestar, seja exprimindo, seja comprimindo. Aqui, por exemplo, a nível egóico. O quê? Pode parar aí. Olha aqui. Como essa energia agressiva vem e não está conectada, o meu eu não está conectado ao meu ego, aí o que é que acontece? Eu posso manifestar a energia destrutivamente nos 2 polos, seja reprimindo, engolindo, ficando um bobalhão e às vezes me suicidando. O suicídio é a energia agressiva que implode. Quem assim se mata, normalmente, está num drama interno profundo, desconectado do seu eu sagrado, implode, se auto-exterminando. A depressão, por exemplo, é um mecanismo de morte interna quando eu habitualmente não aprendo a lidar com a minha energia agressiva e engulo a minha energia agressiva. É comum, do ponto de vista psicológico, perceber que todo deprimido tem uma raiva dentro engolhida.
ódio porque o pai morreu, ódio porque a pessoa abandonou a outra, ódio. E esse ódio não expresso, ele fica introjetado e se manifesta como depressão. Às vezes, nós vamos caminhando para o suicídio direto ou indireto, em função do mau uso da energia agressiva, ou, dependendo do temperamento, da cultura, do processo educativo ou deseducativo, nós expressamos essa energia agressiva, agredimos as pessoas, ao invés de reprimir, a gente vai comprimindo todo mundo, ao invés da inação de ser um bobalhão, a gente vai pisando em todo mundo, e se precisar a gente mata mesmo. Entretanto, se nós estamos conectados ao eu sagrado, verde, aqui simbolicamente representando o semáforo, sinal verde, o meu ego está bem estruturado, porque ele está apoiado no meu eu sagrado, ou seja, na minha consciência, no Deus que eu sou. Então essa dimensão humana faz com que essa energia agressiva seja utilizada construtivamente. Eu exprimo, não comprimo, nem reprimo. Eu ajo e não reajo, e não manifesto a inação. Eu assumo uma posição ativa e não passiva ou reativa. Eu assumo uma posição ativa, operante, e ao invés de matar os outros ou de me matar, eu cultuo o respeito. Esse está utilizando a energia agressiva, conectado intrinsecamente ao seu eu sagrado. Essa pessoa tem a mesma agressividade que essas duas outras aqui. A diferença é que ela está utilizando essa energia agressiva conectada ao eu sagrado. E essas duas, suponhamos que sejam 3 pessoas aqui, essa aqui utiliza energia agressiva destrutivamente e ela explode. Essa aqui utiliza a energia agressiva destrutivamente e implode. Essa aqui utiliza a energia construtivamente e constrói. O que eu quero dizer é que essa mesma energia que faz eu ficar irritado, colérico, raivoso, odioso, cruel, matando-me ou fazendo matar os outros, ela é capaz de fazer, terceiro slide, por favor, ela é capaz de, quando conectada ao meu eu sagrado, gerar, pela amorosidade que a minha essência proporciona, estabelecer um balizamento para a expressão dessa energia agressiva. E essa energia agressiva, ela se manifesta construtivamente, porque é ancorada na lei de amor, e se mostra como devotamento, se mostra com assertividade, firmeza, se mostra na vida como expressão de vitalidade, vitalizando a vida, se mostra como coragem, ela se exterioriza através de mim no trabalho. A mesma energia agressiva que eu utilizo para engasgar alguém, dar um tapa em você, é a energia que eu utilizo para pegar sua mala e carregar. A mesma energia que eu utilizo para queimar o índio, eu utilizo para pintar uma parede no trabalho. A mesma energia que eu utilizo para, no movimento de gangue, estabelecer a pichação das ruas, das paredes, dos monumentos, essa mesma energia, ela pode me levar a compor uma canção e dedilhar um instrumento com bastante assertividade e colocando essa agressividade no campo da arte. Então, essa energia agressiva, ela se mostra como determinação, como firmeza. Ela está expressa no esporte. Ao invés de sair socando os outros no boxe, se é que é esporte, como a humanidade ainda admite ser uma coisa bestial, dar um na cara do outro, é a vertente ocidentalizada da agressividade oriental posta, segundo Joana de Ângeles, nas artes marciais, onde você vê tudo menos filosofia, é só o golpe, é só o traço. Não é verdade? Nós usamos o boxe aqui no Ocidente.
Mas o quanto de energia agressiva você precisa ter para dar um drible, para colocar uma bola no ninho da coruja, como se diz na linguagem esportiva, ou seja, na forquilha, lá na gaveta, lá perto do travessão, fazendo um gol. Quanto você precisa ter essa energia agressiva para poder mobilizar numa atividade que seja de beleza, que seja profissional, que seja familiar, o quanto você precisa e pode utilizar essa energia agressiva na construção do estoicismo. Ou vocês acham que Chico Xavier não tinha energia agressiva? A diferença é que a energia de agressividade dele estava colocada na base do balizamento da amorosidade, na construção de uma vida de 75 anos quase de mediunidade. Precisa ter muita energia, porque a energia, essa energia é uma energia vitalizante. Ninguém foi talvez nos últimos tempos mais suave, mais brando que Chico Xavier, mais amoroso que Chico Xavier, mas para perdoar, só os covardes não perdoam, porque para perdoar precisa ter muita energia. Para ser humilde precisa ter muita energia, porque o orgulho é uma manifestação da energia agressiva destrutiva que me leva a valorizar o ego e não o eu sagrado. A humildade é a utilização da energia agressiva para valorizar o eu sagrado, utilizando o ego. Então, Cristo é a expressão da agressividade amorosa divina posta na terra. Eu não estou falando, eu estou falando de energia construtiva. Quando Jesus se coloca na terra, é a energia que produz vida, é a energia agressiva numa posição que é diferente daquelas que nós examinamos com o nome de raiva, de cólera, de irritação. Então vejam, que é como se você tivesse um rio que pode, caudaloso, gerar bem-estar, cultura se você põe uma usina, mas que pode gerar um desastre se você quer freá-lo, o seu movimento no seu leito. Ele transborda e gera miserabilidade, catástrofe, gera enchente. Assim somos nós tendo que lidar com essa energia. Essa energia está dentro de nós, ela é divina. Agora, a destrutividade, com que eu posso usá-la, isso é uma opção minha, mas ela não está posta em mim para que eu seja destrutivo. Então, aqui está a arte. E outros tantos, aqui eu citei apenas alguns. Então, o que eu estou querendo dizer aos nossos amigos, que se eu dissesse assim, olha, eu estou com vontade, eu estou com uma energia agressiva aqui, e estou com receio, eu quero dar um bom uso. Eu digo, muito bem, vamos limpar as cadeiras. Então eu aloco essa energia agressiva para limpar a cadeira. Ao invés de pegar a pedra e jogar no vizinho, jogar no automóvel, eu posso jogar a minha agressividade durante 24 horas consertando uma cadeira. Isto é sim, isto é não. Faz sentido isso para vocês? A encrenca é como é que eu conecto este ego que sou o Alberto no meu eu sagrado. Esta é a encrenca. Como é que eu vou buscar na fonte, porque a fonte de paz está dentro, não está fora. Pitirim Sorokin, quando falava que nós fomos incompetentes para lidar com a guerra, é porque o homem só utiliza estratégias do eu humano, egóica, e não avança para o espírito que anima este ser que está no corpo. Quando nós passarmos a entender que nós temos que ir na nascente profunda do espírito para sermos melhor homens mais humanos, ao invés de tentarmos desconectar o divino de nós e querermos nos afirmar como homens, sendo apenas machões, super-egóicos, super-homens, e perdendo a condição de humanidade,
Enquanto nós fizermos essa troca, em vão, nós vamos aprender a lidar com a nossa agressividade. Então, o que fazer para lidar com a agressividade? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu vou fazer um exercício agora, neste momento. Ele é rapidinho. Nós vamos para o intervalo. E depois do intervalo, nós vamos fazer uma fala para mostrar como a gente pode lidar com a nossa agressividade. O primeiro item é conectar com o eu sagrado. Eu vou dar aqui uma demonstração como você pode fazer essa conexão. E depois vamos mostrar como é que a gente pode trabalhar a nossa agressividade. Vejam que é muita coisa, nós vamos fazer algumas pinceladas apenas. Ok? Então eu vou pedir aqui ao som, um pouco do som. Você põe baixando. Tá. Muito bem. Tudo em cima? Está tudo legal até agora? Eu vou fazer um exercício proposto pela psicologia transpessoal, em conexão com a visão que Allan Kardec prescreve, propõe no Livro dos Espíritos, quando trata da lei da adoração, elevar o pensamento ao Criador. Joana desdobra isso nas suas obras, especialmente no livro Vida, Desafios e Soluções, quando ela faz o gancho com a psicologia junguiana. Esse exercício, ele é um exercício que vai nos ajudar a poder conectar com o eu sagrado, para você entender que você tem isso, que você é isso na sua essência. Às vezes a gente se desconecta tanto da gente que a gente perde o paraíso. O paraíso não é um lugar, não é Belém do Pará o paraíso. Não pense que Belém do Pará o paraíso. O paraíso está dentro, não está fora. Jesus é o reino dos céus, está dentro de vós. A gente fica procurando o reino dos céus em algum lugar. Se o pessoal do Pará diz lá, se eu for para o Paraná, Deus me livre, lá perto das cataratas do Iguaçu, Deus me livre, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E acaba todas essas apinhações, aborrecimentos, malquerenças, ódios, não sei o quê. Outros dizem, não, se eu fosse para a Suíça, isso, porque tem que ser a Suíça, não pode ser em qualquer lugar, tem que ser a Suíça. Nós fazemos mil ideias de que poderíamos conquistar uma alta dose de felicidade interna se pudéssemos estar aqui ou acolá. E esquecemos que felicidade está onde eu coloco. Infelizmente eu não coloco onde eu estou. A felicidade está onde nós a pomos. Infelizmente nós não a pomos aonde nós estamos. A gente sempre coloca fora. Lidar com a energia agressiva adequadamente é poder fazer essa viagem para o paraíso e poder resgatar a essência do eu sagrado, do espírito na linguagem kardeciana, do Deus com D minúsculo na linguagem de Jesus, lembrando Davi. Esse fenômeno de dissociação é mais ou menos aquele que acontece com alguém que, por exemplo, é doutor, um juiz, um desembargador, um médico. Ele foi tão doutor, que quando ele se aposenta, ele não sabe quem ele é, porque ele deixou de ser desembargador. Aí ele deixou de ser o João, deixou de ser o doutor, a doutora Maria, deixou de ser o juiz Pedro, ele não sabe. Aí sabe, ele diz, eu sou desembargador aposentado. Ele continua sendo desembargador, quer dizer, aquele status, aquela função, aquele papel foi desenvolvido tão amplamente que a pessoa se desconectou da pessoa que ela é. E quando tira aquele título, parece que ela não é ninguém. Quando deveria ser o inverso, tem que ser uma pessoa que desenvolva uma função de juiz, de embargador, de médico, de engenheiro. Assim nós fazemos. Eu estou dando esse exemplo, que isso acontece na relação do ego com o eu. Às vezes nós investimos tanto no ego que nós perdemos o eu. Nós não sabemos que nós somos o eu sagrado. Parece que a gente é só aquilo que não presta. Um ego medroso
que tem que falar alto para ser respeitado, tem que se encher de títulos para ser enaltecido pelos outros, e se não houver elogios ele sempre se sente pequenininho, e que está sempre com medo, porque ego é medroso. Ego só é forte quando ele está amparado no eu sagrado. É o caso de Chico. O ego de Chico estava apoiado no eu sagrado dele, então podia chamar, ofender, querer matar, ele não afetava o Chico, porque tinha um ego bem estruturado, um ego forte. Mas por que tinha um ego forte? Porque estava apoiado no eu sagrado. Ego forte tinha Mahatma Gandhi. Por quê? Estava apoiado no seu eu sagrado, no Atma, na linguagem sua, cultural da oriental. O Atma é o Deus. Então, Gandhi, ele não estava preocupado com as titulações, se ele ia vencer a eleição, se ia se candidatar ou não, não, ele estava preocupado com a pacificação, com a não violência, com a liberação da escravidão dos indianos, dos ingleses. Ele estava preocupado se ele ia aparecer nas revistas, então ele estava apoiado no eu sagrado. Então ele tinha um ego forte. Nós, às vezes, achamos que só esses grandes homens têm eu sagrado, que nós só temos ego, e que estamos perdidos no universo, mas que Deus esqueceu, fez a gente pela metade, botou a gente, e nós estamos parecendo um ego meio doido, correndo atrás do mundo, quer dizer, um melhor do que o outro, um melhor do que o outro, um melhor do que o outro, pisa um, o outro se encolhe para ser admirado pelos outros, porque tem muita gente que engole a sua agressividade para receber elogio dos outros, e o ego está um filho, submisso, escravizado, mas aceita ser assim, para poder ser elogiado por todos. É uma forma de projeção. Aí você chuta a pessoa, que nem o beijo da família dinossauro, tá na parede de novo, aí tá na parede de novo. Aquela pessoa, você pisa nela, pisa, quanto mais você pisa, mais ela deixa você pisar. No fundo, ela tem uma alta dose de agressividade interna, porque ela só se deixa pisar, não porque ela seja boa, não, é porque ela não pode pisar em você. Então ela deixa você pisar nela para dizer que ela é boa, que ela é santa, que ela é nada. Se você pisar muito forte, ela lhe dá um coice. Diferentemente dos grandes homens, que se você pisa, ele diz: por que você está me pisando? Qual foi o mal que eu te fiz? Se eu falei bem, me dá. Por que tu me bate? Mas se eu falei mal, me dá prova deste mal que eu falei. Era Jesus com um soldado. Deu um bufete, Jesus mostrou outra face para dizer que ele era pacífico. Mostrou que ele era pacífico, mas não passivo. Olhou para o soldado e disse: se eu falei mal, me dá prova deste mal. Mas se eu falei bem, por que tu está me batendo na face? Por que tu está me agredindo? Isso é que é um homem grande. Não é esse pseudo-pureza que se coloca submisso, subserviente, escravizado, que não é bom nem para quem se escraviza, nem para o escravocrata, para o violento, para o agressor, para o opressor. Aquele que está numa posição de pacificação, utilizando a energia construtiva, diz: você está pisando no meu pé. Ah, eu não sabia, mas é o meu, está pisando no meu pé. Porque se você deixar pisando, ele não está sabendo que está às vezes pisando no pé. Aí pisa e tudo aqui. E nem fala, que nem aquela companheira que não tentava, com a rótula quebrada, achando que tinha que ser resignado e obediente. Não, gente, o outro não está enxergando. E se ele estiver enxergando, meu irmão, esse pé aqui embaixo é o meu mesmo. Você não tem o direito de pisar. Agora não pise no outro. E porque ele está pisando no seu, não deu uma cotovelada nele. Você não precisa fazer isso. Isso é reação. Faz sentido isso? Então, espiritismo é uma doutrina de lucidez, de amorosidade lúcida. Não é de tolice, de covardia, nem de prepotência.